Oi, pessoal! Hoje a gente vai conhecer uma história, uma daquelas que realmente marcam. É a autobiografia da Erina Ogura. Uma história de um sofrimento que é difícil até de imaginar, mas, acreditem, com uma resiliência ainda mais impressionante. É sobre como as piores coisas que podem acontecer na vida de alguém podem de alguma forma virar uma força para o bem. E olha, a história já começa com um soco no estômago. Essa frase, num futon vermelho, sujo, eu sempre dormia com fome. Já nos joga direto nesse cenário de abandono, sabe? É daqui que a gente parte, das sombras mais profundas da experiência humana. E saber disso torna toda a virada na vida dela ainda mais uau, inacreditável. Pois é, mas essa não é só mais uma história de trauma, de jeito nenhum. O ponto aqui é outro. É sobre entender como o trauma em si pode ser transformado, sabe? Como aquelas feridas que parecem que nunca vão fechar, acabam virando pontes para a gente entender a dor dos outros. É uma ideia poderosa. Então, vamos lá. Vamos entrar de cabeça nesse primeiro capítulo. A infância dela foi, na verdade, um mundo de contrastes absurdos. Um lugar definido pelo silêncio e, principalmente, pelo medo. Imagina só. A casa onde ela cresceu era literalmente dividida em dois mundos. No andar de cima, com a avó, era um pequeno refúgio, sabe, calmo, iluminado, um lugar de carinho. Mas, no andar de baixo, com a mãe, a realidade era outra. Era um ambiente sufocante, imundo, pesado. Um mundo de completo caos e medo. A fuga para cima era breve, a realidade constante era lá embaixo. E como se não bastasse, um evento terrível vem e destrói o pouco que ainda restava da infância dela. Um abuso. E a partir daí, ela entra no que ela mesma chama de a gaiola do silêncio. É uma metáfora muito forte, né? A incapacidade de colocar em palavras o horror que aconteceu, o que a isolou de um jeito ainda mais profundo. E esse silêncio não vinha só de dentro. Ele era reforçado por palavras. Palavras que machucam mais do que qualquer agressão física. Ouvir da própria mãe teria sido melhor se você não tivesse nascido. Isso só reforçava aquele sentimento de não valer nada. Era como se as grades da gaiola ficassem cada vez mais grossas. Bom, agora a gente avança um pouco no tempo e as coisas, infelizmente, não melhoram. Quando ela entra na adolescência, a situação toda escala de um jeito assustador. Ela é literalmente puxada para um abismo de instabilidade e pavor. Olha essa linha do tempo, é uma espiral descendente muito rápida e brutal. Aos 16, começa um transtorno alimentar. Aos 17, ela fica sem teto, fugindo das dívidas da mãe e de cobradores violentos. Aos 18, trabalhando como host, se sentindo completamente sozinha. E aos 19, o corpo começa a pifar, com sintomas físicos terríveis que mais tarde ela descobriria o que era. A família estava afundada em dívidas e as consequências eram brutais. Imagina o cenário: carros de agiotas rondando a casa o tempo todo, ameaças gritadas na porta tipo Ogura, paga a dívida! A casa com luz, água, gás, tudo cortado. E, para piorar, a humilhação pública, com pichações na porta da frente. Uma vida de medo constante. E quando a gente acha que não pode piorar, vem o que talvez tenha sido o fundo do poço. Uma agressão física, na beira de um rio, que ela conta ter sido planejada pela própria mãe. Isso deixou uma cicatriz que não era só física. Criou um medo profundo de ser mulher e, mais ainda, de ser filha daquela mulher. Uma quebra de confiança total na figura que deveria protegê-la. Mas é isso, né? Às vezes é preciso chegar no fundo do poço para conseguir dar um impulso para cima. E é exatamente aqui, nesse ponto mais baixo da vida dela, quebrada física e mentalmente, que acontece a grande virada. Ela chegou a um ponto de exaustão que é difícil até de descrever. Não era mais nem vontade de morrer, sabe? Era mais profundo. Era um cansaço total de existir. Um desejo de que tudo simplesmente parasse. Aí acontece uma coisa inacreditável. Ela sobrevive a um incêndio enquanto dormia. E a reação dela não foi de alívio. Pelo contrário, a pergunta que ficou na cabeça dela foi: por quê? Por que eu não morri? Sobreviver, para ela, parecia mais uma punição do que uma segunda chance. E então, uma ida ao psiquiatra muda tudo. Pela primeira vez, o sofrimento dela ganha um nome: Síndrome do Pânico. E junto com o diagnóstico, vem uma frase do médico que foi como acender uma luzinha no fim do túnel: você vai melhorar. Foi a primeira vez em muito tempo que ela ouviu uma palavra de esperança. E depois de ouvir aquilo,
Depois de ter um nome para o que sentia e uma faísca de esperança, algo brotou de dentro dela. Um sussurro quase, mas que foi a coisa mais poderosa que ela já tinha sentido. Uma frase simples que mudou o rumo de tudo. Eu quero viver. A partir daí, ela se agarrou a essa vontade de viver com unhas e dentes. E o caminho que ela encontrou foi o estudo. Ela mergulhou de cabeça, estudando inglês por 14 horas por dia. Foi quase uma obsessão, mas uma obsessão que salvou a vida dela. Foi a sua maneira de se reconectar com o mundo, de construir uma ponte para sair daquele buraco. E essa vontade de viver não era só para ela mesma, sabe? Não era só sobre sobreviver. Era sobre construir algo novo, um propósito, em cima daquelas ruínas todas do passado dela. Era sobre transformar toda aquela dor em ajuda. E aquela obsessão com os idiomas virou a chave de tudo. Ela aprendeu inglês, espanhol, português e começou a trabalhar como intérprete, ajudando outros estrangeiros no Japão com a burocracia. E foi aí que ela descobriu uma alegria imensa em ser útil, em ajudar quem estava perdido. Ela percebeu que podia usar a própria história, a própria dor, para se conectar com as pessoas. E foi daí que nasceu a ONG dela, a Link.jp. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada dela. Ela percebeu que para conseguir ajudar de verdade, para criar uma conexão real com as pessoas, ela não podia mais se esconder. Ela precisava abrir a gaiola do silêncio e compartilhar a própria história, por mais doloroso que fosse. Hoje, o trabalho da Irina é todo baseado numa filosofia que é muito simples, mas ao mesmo tempo muito, muito poderosa. A ideia de que até os menores gestos podem ter um impacto gigantesco. E tudo se resume a isso, a este número, 1. Parece pouco, né? Mas esse número representa o coração da missão dela. É a semente de uma mudança enorme. Ela tem uma metáfora para isso que eu achei incrível. O bastão de 1 iene. Pensa assim, um pequeno gesto pode ser uma doação de 1 iene, que não é quase nada, ou um ato simples de gentileza. Isso gera um sorriso em alguém. Esse sorriso vira uma luz na vida de uma pessoa que está no escuro. E essa pessoa, agora com um pouco de luz, se sente mais forte para passar esse bastão de gentileza para frente. É uma corrente do bem. Então, no fim das contas, a missão que nasceu da solidão mais profunda que alguém pode sentir é, bem simples, mas monumental. Criar um futuro onde ninguém se sinta sozinho. Construir uma comunidade, uma sociedade em que todo mundo se sinta visto, apoiado e, o mais importante, conectado. Por isso que a história dela é muito mais do que só um livro. É um convite, é uma pergunta que ela nos faz, sabe? Um chamado para a gente dar aquele primeiro passinho, por menor que seja, e começar a criar um pouquinho mais de luz no mundo. E aí, vamos começar?